Você já olhou uma foto da superfície de Marte e sentiu que algo ali não era apenas rocha? Você não está sozinho. Desde que as primeiras imagens chegaram das sondas espaciais, astrônomos amadores, cientistas e teóricos começaram a notar padrões, simetrias e formas que desafiam a explicação natural. Mas sempre que algo parece fugir do comum, a explicação oficial é rápida. Pareidolia, ou seja, seu cérebro vendo coisas onde não existem. Mas será mesmo? Em 1976, a missão Viking 1 fotografou o que parecia ser um rosto colossal, esculpido na superfície marciana. A NASA riu, disse que era apenas sombra. Décadas depois, com imagens em alta resolução, a estrutura estava lá, só que parcialmente desfigurada. Seria isso evidência de uma construção antiga, deteriorada pelo tempo? Ou a imagem teria sido propositalmente alterada? É aqui que nossa investigação começa. A cada missão, mais perguntas surgem. Por que algumas imagens de Marte parecem editadas? Por que certos arquivos da sonda Opportunity sumiram do banco de dados da NASA? E o mais curioso, por que estruturas com simetria perfeita, ângulos retos e formas triangulares continuam aparecendo nas imagens, mas nunca são mencionadas nos comunicados oficiais? Este vídeo vai levar você por uma jornada que conecta dados reais, arquivos apagados e sinais esquecidos. Vamos falar de pirâmides marcianas, estruturas subterrâneas, ruínas que se assemelham às da Terra e até inscrições similares a hieróglifos. Prepare-se para ver Marte como você nunca viu. Antes de continuar, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like. Aqui você não ouve a versão oficial, você escuta o que está por trás dela. A história começa com uma foto. Em 25 de julho de 1976, a sonda Viking 1 sobrevoava a região de Sidônia, em Marte. Entre centenas de imagens da superfície árida, uma chamou a atenção. Nela, um relevo gigantesco parecia formar um rosto humanoide, com olhos, nariz e boca simétricos. Em poucos dias, jornais e revistas começaram a divulgar a imagem, e o mundo ficou obcecado. Teria Marte abrigado uma civilização parecida com a nossa? A NASA, inicialmente, disse que se tratava apenas de luz e sombra. Mas o impacto foi tão grande que a agência se viu obrigada a lançar uma nota explicando que aquilo era ilusão de ótica. Só que a imagem já tinha sido vista por milhões. Artigos científicos começaram a debater a possibilidade de formações geológicas semelhantes a monumentos, e aí o mistério cresceu ainda mais. Anos depois, novas sondas como a Mars Global Surveyor e a Mars Reconnaissance Orbiter tiraram fotos com maior resolução da mesma região. E sim, o rosto ainda estava lá. Deformado, sim, mas com traços estruturais ainda visíveis. Em vez de encerrar a questão, essas imagens aumentaram o debate. Teria a NASA borrado detalhes intencionalmente? Teria sido aquele rosto uma esfinge marciana? Teóricos começaram a comparar a face com esculturas da antiguidade terrestre. O formato da cabeça lembrava estátuas egípcias e o posicionamento da estrutura coincidia com outras formações ao redor, incluindo o que pareciam ser pirâmides dispostas em padrões geométricos precisos. Nada disso era explicado oficialmente. Tudo foi sendo colocado de lado como conspiração. Mas o mais chocante não foi a imagem do rosto. Foi o que estava ao redor dele. Padrões no solo, formas triangulares, estruturas retangulares em posições exatas. Um tipo de urbanismo antigo, um mapa enterrado? Ou as ruínas de algo muito maior do que imaginávamos? E se esse rosto não for a única estátua marciana? Ao lado da famosa face de Marte, em Sidônia, surgem formações triangulares que, vistas de cima, lembram pirâmides. Não uma, mas várias. Algumas dispostas em padrões geométricos, formando o que parece ser um mapa astronômico. Isso levou muitos pesquisadores independentes a traçarem paralelos entre as pirâmides egípcias de Gizé e essas formações em Marte. E aqui começa a parte mais perturbadora.
Os ângulos entre as pirâmides marcianas repetem proporções encontradas na Terra. O autor Richard C. Hoagland foi um dos primeiros a mapear essas formações, afirmando que elas estavam organizadas em uma estrutura matemática complexa, com simetrias que não ocorrem por acaso. Ele apontou que se aquelas pirâmides fossem naturais, teriam formatos irregulares, mas elas apresentavam lados equivalentes, sombras alinhadas, e estavam posicionadas ao redor da face, como se compusessem um complexo arqueológico. A NASA, mais uma vez, disse que as formações eram apenas montanhas ou dunas, mas cientistas independentes fizeram análises topográficas e detectaram anomalias, como ângulos de 33 e 60 graus, características ausentes em formações naturais marcianas conhecidas. Além disso, os pontos onde essas estruturas estão localizadas coincidem com posições astronômicas relevantes, como os solstícios e constelações específicas. Um estudo chegou a sugerir que a disposição das pirâmides em Marte poderia estar imitando o cinturão de Órion, assim como acontece com as pirâmides do Egito. Se isso for verdade, temos duas civilizações separadas por milhões de quilômetros e talvez milhares de anos, construindo os mesmos monumentos com os mesmos alinhamentos cósmicos. Coincidência? E então surge a questão que assombra os bastidores da ciência espacial. Por que essas formações nunca são objeto de missões investigativas específicas? Por que não há planos públicos para examinar Sidônia a fundo? Teria a NASA ou outra agência encontrado algo lá e decidido manter em segredo? Se essas estruturas forem artificiais, a história da humanidade muda completamente. E o silêncio, nesse caso, fala alto demais. Durante décadas, o público acreditou que tinha acesso a todas as imagens enviadas pelas sondas marcianas. Mas a realidade é outra. Diversas fotos tiradas pelas missões Viking, Pathfinder, Spirit, Opportunity e Curiosity nunca foram amplamente divulgadas. Algumas sumiram misteriosamente dos bancos de dados oficiais, enquanto outras foram liberadas com baixa resolução ou filtros que dificultam a análise de detalhes mais sutis. Isso levantou suspeitas de que partes importantes da superfície marciana estariam sendo propositalmente ocultadas. Um exemplo emblemático ocorreu com a sonda Mars Global Surveyor. Entre 1997 e 2006, ela registrou mais de 240 mil imagens. Porém, pesquisadores notaram que em várias sequências contínuas de fotos, trechos estavam faltando. Coincidentemente, esses vazios ocorriam sempre em áreas suspeitas: estruturas anômalas, formas geométricas, relevos simétricos. Imagens liberadas tardiamente por entusiastas da exploração espacial mostravam indícios de entradas subterrâneas, escadarias e até o que parecia ser metal refletivo, algo extremamente raro em formações naturais. O mais intrigante? Algumas dessas imagens vazaram por ex-funcionários da própria agência, que alegavam que as versões sem edição mostravam elementos inexplicáveis. Um suposto engenheiro da missão Curiosity relatou em entrevista anônima que viu imagens de uma cúpula achatada com linhas simétricas e o que parecia ser um símbolo semelhante a um ideograma entalhado em pedra. Após o vazamento, o profissional nunca mais foi encontrado. Foi apenas uma farsa? Ou alguém queria silenciá-lo? Há ainda o caso das anomalias em arquivos do site oficial da NASA, que por vezes mudavam de nome, sumiam do diretório ou retornavam em versões com contraste alterado. Especialistas em análise digital descobriram indícios de manipulação em imagens supostamente cruas, sugerindo que algum tipo de censura sutil estaria sendo aplicada antes mesmo da liberação ao público. E o motivo? Talvez evitar perguntas que a própria ciência não está pronta para responder. Afinal, se há algo artificial em Marte, quem o construiu? Quando? E por quê? Ocultar essas evidências não é apenas um ato de censura. É um apagamento deliberado de um capítulo inteiro da história da humanidade. Talvez até de sua origem.
Desde os primeiros registros arqueológicos no Egito Antigo, estudiosos vêm se perguntando como uma civilização da Idade do Bronze conseguiu construir estruturas tão colossais, complexas e perfeitamente alinhadas com as estrelas. Agora, imagine se essa resposta não estiver na Terra, mas em Marte. A semelhança entre as construções de Sidônia e as pirâmides de Gizé é mais do que coincidência. Para alguns pesquisadores, trata-se de uma conexão direta entre dois mundos. Em diversas inscrições egípcias, há referências a deuses que vieram do céu em barcos de fogo e ensinaram aos homens os segredos da arquitetura, da agricultura e da astronomia. Tais descrições ganharam nova vida quando alinhadas às imagens marcianas. Estruturas triangulares, formações em zigurates e até símbolos gravados no solo de Marte têm paralelos impressionantes com hieróglifos egípcios. A hipótese de uma civilização ancestral com raízes interplanetárias, antes considerada absurda, hoje é discutida até mesmo em círculos acadêmicos alternativos. Os deuses egípcios como Thoth, Osíris e Ísis eram descritos como seres com habilidades superiores que vieram de longe e retornaram às estrelas. Alguns teóricos acreditam que essas entidades seriam os sobreviventes de uma civilização marciana, que após um cataclisma, migrou para a Terra e aqui plantou as sementes do que hoje chamamos de civilização. Isso explicaria, por exemplo, o salto abrupto da humanidade entre a pré-história e as grandes civilizações antigas. Outro detalhe inquietante. Estudos recentes mostram que a atmosfera de Marte já foi densa e rica em água, elementos essenciais para a vida. Vestígios de rios, lagos e até oceanos foram mapeados por satélites modernos. E se Marte não apenas abrigou vida, mas uma civilização inteira que colapsou após uma guerra, uma mudança climática brutal ou uma intervenção externa? A conexão Egito-Marte não está apenas em imagens ou alinhamentos estelares. Está em mitos, símbolos e talvez até no nosso DNA. Se os antigos egípcios guardaram registros da origem desses deuses, será que toda a nossa história foi construída sobre ruínas marcianas? A superfície marciana pode parecer deserta e inóspita, mas é sob ela que os maiores segredos parecem estar enterrados. Desde as primeiras análises feitas por radar de penetração de solo, como os da missão Marsis, acoplado à sonda Mars Express, anomalias subterrâneas foram detectadas em diferentes pontos do planeta. São cavidades perfeitas, estruturas ocas em forma de domos e até corredores com ângulos retos, completamente distintos de qualquer formação geológica natural conhecida em Marte. Essas estruturas subterrâneas não apenas desafiam a geologia, como também são posicionadas em locais simbólicos, próximos às supostas pirâmides, à face de Marte, e em regiões planas como Utopia Planitia. Cientistas independentes e analistas de imagem especulam que essas áreas seriam remanescentes de bases, abrigos ou mesmo cidades enterradas sob a poeira do tempo. Em 2018, um experimento da NASA flagrou variações térmicas atípicas sob uma dessas regiões, como se algo estivesse operando ou emitindo energia ali embaixo. Mais recentemente, um ex-funcionário da Lockheed Martin, empresa contratada em diversas missões aeroespaciais, revelou em uma entrevista que dados de sensores profundos de Marte foram classificados como nível ultraconfidencial. Segundo ele, esses dados indicariam a presença de compartimentos simétricos a centenas de metros sob o solo, com paredes espessas e composições metálicas incomuns. Um relatório obtido via FOIA, Freedom of Information Act, foi amplamente redigido, mas deixava claro que algo não natural havia sido registrado. Além disso, há vídeos e fotos liberados por rovers que mostram entradas semicirculares em encostas e montanhas, como se fossem portas ocultas. A NASA, como sempre, atribui tudo à pareidolia, a tendência do cérebro humano em ver padrões familiares onde não há. Mas até que ponto essa explicação é plausível quando os padrões aparecem repetidamente em locais estratégicos e com ângulos tão perfeitos?
Se existem ruínas subterrâneas em Marte, a pergunta muda de existe vida fora da Terra para existia civilização antes da nossa? E se essas ruínas forem descobertas por completo, o impacto será maior do que qualquer teoria da conspiração. Será o desmoronamento da história como a conhecemos. Em 2014, o físico John Brandenburg fez uma declaração estarrecedora. Segundo suas análises, os níveis de xenônio 129 na atmosfera de Marte, especialmente sobre determinadas regiões como Sidônia e Utopia Planitia, sugerem a ocorrência de explosões nucleares em escala planetária. Segundo ele, apenas 2 explicações poderiam justificar tais índices. Ou foi resultado de uma atividade vulcânica extrema e desconhecida, ou uma guerra. Sim, uma guerra. E não qualquer conflito, mas um evento catastrófico que teria literalmente vaporizado partes do planeta. Brandenburg defendeu que 2 explosões em áreas opostas destruíram uma civilização marciana há milhares de anos. A tese foi recebida com ceticismo, claro, mas os dados estavam ali. Isótopos radiativos, concentrações de urânio e tório em padrões incomuns, e cicatrizes na crosta que lembram impactos de alto calor e pressão. Somando a isso, crateras com formas estranhas, resquícios de material vitrificado e regiões inteiras queimadas sugerem que algo de proporções titânicas ocorreu ali. Alguns pesquisadores apontam que a camada de poeira radioativa marciana é consistente com o que se veria após detonações nucleares. Outros acreditam que Marte sofreu um evento artificial tão severo que comprometeu sua atmosfera, explicando por que o planeta, antes repleto de rios e mares, tornou-se um deserto estéril. Essa hipótese encontra paralelo em mitos terrestres. Diversas culturas antigas falam de guerras celestiais, deuses com armas flamejantes, destruição vinda do céu e mundos desaparecidos. E se essas lendas forem memórias distantes, ou até mesmo registros de uma civilização que migrou da destruição de Marte para iniciar sua sobrevivência na Terra, não estamos falando apenas de uma guerra interplanetária. Estamos falando do possível colapso de uma civilização inteira, avançada o suficiente para dominar energia nuclear e arrogante o suficiente para se autodestruir. Talvez, ao observarmos Marte, estejamos vendo o nosso próprio futuro refletido num espelho cósmico. Em um mundo cada vez mais conectado, esconder a verdade tornou-se uma tarefa quase impossível. Mas quando essa verdade ameaça os alicerces da nossa civilização, talvez o silêncio se torne uma escolha estratégica. Diversos denunciantes, engenheiros aposentados e ex-funcionários de agências espaciais vêm há anos soltando pistas sobre o que pode ser a maior descoberta da história da humanidade. E também a mais bem guardada, a existência de uma civilização perdida em Marte. Documentos classificados, imagens filtradas, relatórios nunca divulgados e operações militares não confirmadas apontam para um fato chocante. Nós já encontramos provas irrefutáveis de artefatos inteligentes no solo marciano. Estruturas simétricas, inscrições, máquinas fossilizadas, túneis construídos por meios não naturais. Tudo isso catalogado e trancado a 7 chaves por agências que alegam estar protegendo o público de um colapso psicológico coletivo. Segundo insiders da área aeroespacial, missões paralelas e não públicas já foram enviadas ao planeta vermelho. E não estamos falando de sondas. Estamos falando de seres humanos, militares, pesquisadores, contratados civis. E o que eles encontraram lá teria mudado o curso da história se tivesse vindo à tona. Um registro intacto de uma civilização anterior à nossa, tecnologicamente avançada e biologicamente próxima, talvez até ancestral. E por que isso foi escondido? Porque revelá-lo significaria admitir que tudo que aprendemos na escola, tudo que a ciência consolidou, todas as linhas da arqueologia, da teologia e até da política, estariam equivocadas. Não seríamos os primeiros, talvez nem os mais avançados, apenas sobreviventes da queda de outros. Imagine o impacto global dessa revelação. Religiões colapsariam,
Governos perderiam credibilidade. Empresas reescreveriam suas histórias. A humanidade entraria em choque. Então, a verdade foi enterrada, literalmente, sob a poeira de Marte e sob os protocolos de sigilo. Mas a cada novo vazamento, a cada pixel estranho em uma imagem oficial, a cada sussurro vindo de dentro das agências, a cortina vai caindo. E a pergunta não é mais: será que estamos sozinhos? A verdadeira pergunta é: quando eles vão admitir que nunca estivemos?